Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Videoaula de Lógica Proposicional. A videoaula 02. Videoaula de Operadores Lógicos, parte 1. Videoaula essa dedicada a você, que vai participar de concurso público, e videoaula essa também dedicada a você que é universitário ou que quer se aprimorar mais um pouquinho sobre esse assunto. Tá? É importância vital, lógica proposicional, operadores lógicos, parte 1. Tá? Devido à complexidade desse assunto, ele foi dividido em duas partes. Então, a agenda 1, nós vamos recordar a aula 1, que nós damos lá, falar sobre proposição e seu valor lógico, falar de operadores lógicos, no caso não, e o. Ok? Os outros operadores nós veremos na aula seguinte, aula 3. E, evidentemente, continua na parte 2, de operadores lógicos. Vamos lá. Na aula 1, nós falamos de proposição, falamos de argumento e falamos de lei do pensamento. Né? Importância vital esses assuntos. Então, lembrando, né? É importante você assistir sequencialmente cada aula. Aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. Não pule nenhuma aula. Não caia na besteira de pensar que já conhece o assunto e não precisa assistir mais outra aula. Tá? Então, importância vital. Cada aula nós temos exercício de assimilação, exercício de fixação e exercícios propostos, de sua importância. Nessa primeira aula, nós vimos também proposição simples e composta, e nós vimos proposições fechadas e abertas. Né? Então, é interessantíssimo você revisar. Então, aberta seria x mais 5 igual a 12, ou seja, ela será verdadeira ou falsa, dependendo do x, né? Da variável x. Né? Então, recorde isso lá na aula 1. Né? Vamos lá ao primeiro assunto desta videoaula de hoje. Valor lógico de uma proposição. Né? Olha, pelo princípio do terceiro excluído, uma proposição somente pode ser verdadeira ou falsa. Ela não pode ter esses dois valores ao mesmo tempo. Ou ela é um valor ou é outro valor. Né? Então, proposição verdadeira implica valor lógico é verdade. Uma proposição falsa implica que valor lógico é falsidade. Convenção. Na verdade, usa-se letras minúsculas a partir da letra P para indicar uma proposição. Então, se eu tenho uma proposição é P, 2 é P, Q, 3 é P, QR e assim por diante, ok? E aí, proposição P, só para ver, os cães têm 4 patas. Q, os elefantes não têm trombas. Então, você começa a perceber. O valor lógico de uma proposição, ela é ou verdadeira ou falsa, né? Então, você começa a perceber que nessa primeira proposição daqui ela é verdadeira e na segunda proposição ela é falsa. Então, o conjunto de proposições simples forma uma proposição composta, com uso de conectivos ou operadores lógicos, que é justamente o assunto desta videoaula. Conectivos ou operadores lógicos, né? Mais comumente chamado de operadores lógicos. Né? Então, vamos ver o primeiro operador. Né? Preste bem atenção, calma, que você vai ficar muito experiente nesse assunto. Operador não. Né? Operador não, é um tio, né? É um símbolozinho, é um tio. Né? E aí você veja, tio indica negação de uma proposição. Então, se eu tenho a proposição P, a negação dela é tio P, ou seja, não P. Tá? Uma proposição que é verdade, a não verdade é uma proposição falsa, ok? Não verdade é uma proposição falsa. A não falsa é uma verdade. Então, você veja sempre que está a negativa de uma proposição. Né? P, o pato é uma ave, é uma verdade. O pato não é uma ave, é falso, tá vendo? Não P, né? Então, não P é falso. Agora, observe uma coisa, não de não P é P. Né? Aqui, não P tem uma conotação, o não de não P é o próprio P. Né? Então, nós temos aqui P e não P.
a negativa de P. Então, se P é verdadeira, a negativa é falsa. Se P é falsa, a negativa é verdadeira, né? Observe. A esta tabelinha se dá o nome de tabela verdade, né? Isso vem da álgebra booleana, né? Tabela verdade. É uma tabela na qual nós expressamos todos os valores que podem ser assumidos pelas proposições, ok? Então, atenção, não é verdade que hoje não é domingo. Hoje é domingo. Observe essa expressão, não do não. Não é verdade que hoje não é domingo, é porque hoje implica que hoje é domingo, né? Meu carro é preto. Qual será a negação, né? Muitos vão aí responder o quê? Meu carro é branco, meu carro é amarelo, né? Meu carro é preto. A negação dele é uma coisa interessantíssima. Observe, meu carro não é preto. Porque quando eu digo meu carro é preto, e quando eu dou a negativa, meu carro não é preto, ele pode ser qualquer cor que não preto. Ele não é branco. Comumente usamos isso sempre quando tratamos de antônimos, né? Então, se eu disser assim, esquerda, direita, em cima, embaixo, né? Forte, fraco. E se eu digo assim, verde, a tendência é você dizer amarelo, mas aí o correto seria verde, se eu for tratando de uma fruta, é maduro, né? Então, é isso que é o comum quando tratamos com antônimo, mas aqui não é, aqui é negação. Então, meu carro não é preto, é a negativa de meu carro é preto, ok? Pode ser qualquer outra cor, menos preto. Observe essa frase, o Corinthians não ganhou o jogo. É totalmente diferente de dizer o Corinthians perdeu o jogo. Quando eu digo o Corinthians não ganhou o jogo, ou o Flamengo, ou qualquer que seja o time não ganhou o jogo, eu não estou dizendo que ele perdeu, eu estou dizendo que ele não ganhou. Então, ele pode ter empatado ou perdido, mas eu não posso afirmar que ele perdeu. Então, o Corinthians não ganhou o jogo, né? Do lado contrário, eu vou pensar que ele perdeu ou empatou, nunca que somente perdeu, né? Operador operador é esse chapeuzinho aqui, né? Como se tivesse um acento circunflexo ou um V invertido, vamos chamar. Pedro é baixo e gordo, ó, tá vendo? O operador é I, gordo, né? Então, a proposição P é Pedro é baixo, a proposição Q é Pedro é gordo, né? Então, se eu vou botar P e Q, eu vou botar P e Q. A esse tipo de proposição, que é o operador I, se chama-se conjunção. Conjunção é essa operação I, né? Conjunção, ok? Então, a condição para ser verdadeira é que P e Q fossem verdadeiros. Então, Pedro é gordo e baixo, tem que ser Pedro é baixo, verdadeiro, e Pedro é gordo, verdadeiro, né? Então, aqui nós formamos a tabela verdade. Eu botei P, Q, e aqui as condições, né? Verdade, verdade, implica em verdade. Verdade, falso, falso. Falso, verdade, falso. Falso, falso, falso. Então, só tem uma condição para P e Q serem verdades, é que P seja verdadeiro e Q também seja verdadeiro para que essa proposição aqui composta, ela seja verdade, né? Começa logo a observar uma coisa interessante, que a tabela verdade, ela tem a quantidade de linhas, que é um fator de 2 elevado a n, onde n é exatamente a quantidade de proposições. Então, nesse caso, eu tenho duas proposições, 2 elevado a 2 dá 4. Uma linha, 2, 3, 4, né? 4 linhas. Então, você observa que aí eu tenho 4 linhas, por quê? Porque é 2 elevado a n, eu só tenho duas proposições, né? E aí, exemplo, P5 é um número par. Brasília é a capital do Brasil. P e Q, aí você vai dizer, P5 é um número par, falso, tá vendo? Vou substituir aqui, falso. I, V, Brasília é capital, é falso e verdadeiro, é falso. Falso e verdadeiro, aqui a linha, tá vendo? Implica em falso. Nesta tabela verdade, que tem o operador I, apenas V e V é que dá como resultado também verdade, né? Também verdade. As demais todas serão falsos, porque eu tenho o conector I. Tem que acontecer uma coisa e a outra, né? Ou seja, eu tenho que ser verdade numa proposição
e verdade também em outra proposição, né, do conjunto de proposições. Propriedades da conjunção, né, que é chamado I, é conjunção. Primeiro é comutativa, tanto faz eu tratar P e Q como Q e P, né? Assuma, por enquanto, que esse símbolo aqui é de equivalência, né? Posteriormente, nós vamos comentar sobre ele, né? Então, esta proposição é equivalente a esta, né? A propriedade associativa, P e parênteses Q e P. Observe, é a mesma coisa de eu fazer P e Q e P, ok? Eu tirei o parênteses daqui e coloquei para os dois primeiros, né? Simplesmente eu troquei a ordem dos parênteses, né? Então, é uma propriedade associativa, né? E outra coisa é uma propriedade distributiva, P e Q, P e Q união R, ou seja, Q ou R, né? Q ou R, né? No caso. É equivalente a P e Q, né? Ou P e R, ou seja, esse com esse e esse com esse, e esse operador lógico aqui, ou que nós vamos mostrar daqui a pouco, ele passa a fazer parte dessas duas proposições, né? Aqui um conjunto de proposições, P e Q, e aqui P e R, né? Então, observe, né? Essa é a propriedade distributiva. Você que estuda matemática já deve ter visto isso lá em teoria dos conjuntos, isso muito, né? Comutativa, associativa e distributiva, né? Ok? O operador OU é um operador extremamente perigoso, complexo, porque tem várias conotações para ele. Atenção para essas duas assertivas aí, né? O seguro de minha moto cobre ocorrências de roubo ou avaria. José nasceu no dia 25 ou no dia 26 de março. Observe, são duas coisas totalmente distintas, né, que está dito aí. No primeiro, esse ou é o sentido inclusive, sentido equivalente a IO, quer dizer, na verdade, o seguro da minha moto ele cobre tanto roubo como avaria, né? Por isso que é IO, uma coisa ou outra ou as duas, né? Uma coisa ou outra ou as duas, está no sentido de IO. Já na segunda frase, o sentido do ou é exclusivo, né? Porque sendo equivalente a uma ou outra data. Ou José nasceu no dia 25 ou nasceu no dia 26, mas ele não pode ter nascido em duas datas, ok? Quando usamos o ou, pode ocorrer ambiguidade. Muito cuidado ao usar o ou. E às vezes acontece isso lá quando escrevemos mesmo, quando falamos. Às vezes nós provocamos dúvidas e as pessoas ficam em dúvida realmente se eu disse uma coisa ou outra, o que foi que eu disse, qual o sentido que você falou, do que você falou, e é importante você dizer. Para isso é interessante, para evitar isso, você usa muito a expressão ou, né? Observe essa frase. O João estava estudando matemática ou estudando física, né? Jamais as duas disciplinas ao mesmo tempo. Ou ele estudava uma coisa ou outra, por isso eu usei o e o, né? Há duas maneiras de você, evidentemente, melhorar bastante, né, o entendimento das pessoas, né? O aqui, o João, e aqui também, né, o estudando, né? Aqui estava estudando, e aqui também estava física, né? Ou uma coisa ou outra, ou ele estudava matemática ou estudava física, mas jamais as duas coisas ao mesmo tempo, né? Observou aí? Eu grifei aí para ficar marcado para você, justamente para você não se esquecer, tá? Operador ou inclusiva, né? Quer dizer, um operador lógico, um conectivo lógico, com a noção de inclusivo, ou inclusivo, como queira. Maria gosta de cinema e Renata é dentista, né? Observe, se eu botar assim P ou Q, aí Raquel gosta de cinema ou Renata é dentista, né? É inclusivo, uma coisa ou outra vai acontecer, tá ok? E aí, isto é chamado de disjunção inclusiva ou simplesmente uma disjunção. Por isso que eu chamei aqui inclusiva, porque é disjunção inclusiva. Se você chamar o operador, é inclusivo, né? É bom lembrar isso. A negativa de Raquel gosta de cinema ou Renata é dentista, né? A negativa de Raquel gosta de cinema e Renata é dentista, ou seja, dessas duas proposições, né? Raquel não gosta de cinema e Renata não é dentista. Observe que o O aqui ele foi traduzido pelo I, né?
Raquel não gosta de cinema e Renata não é dentista, né? Não é dentista, né? Esse operador também tem propriedades comutativa, né? P ou Q é equivalente a Q ou P, né? Invertir, né? E a associativa P ou Q, Q ou R, né? P ou Q ou R é equivalente a P ou Q ou R. E também é equivalente a P ou Q ou R. Quer dizer, eu posso trabalhar desta maneira com parênteses, desta maneira com parênteses, ou desta maneira, né? Daqui a pouco nós vamos falar do uso de parênteses e nós vamos ver como é importante a colocação dos parênteses. Se eu não colocar os parênteses, eu tenho que ter uma regrinha, né? Uma convenção para poder facilitar a leitura e, evidentemente, dirimir as dúvidas, né? Aqui nós temos a tabelinha que eu falei agora, de verdade, do P ou Q inclusivo. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Observe que eu tenho aqui uma linha, 2, 3, 4, porque eu só tenho duas proposições, e 2 elevado a 2, 4. Tem que ter 4 linhas. E aqui P ou Q. Olha, verdade, verdade implica verdade. Verdade de um e não verdade de outro também implica verdade, que é um ou outro. Falsidade de um, ou falso um, ou verdade do outro implica verdade. Somente no caso de eu ter falso no primeiro e falso no segundo, aqui teremos falso no P ou Q, inclusive, né? O P ou Q inclusiva é isto aí, essa tabela verdade. Evidentemente, a gente não recomenda que você decore essas tabelas, porque são em grande, é uma quantidade imensa de tabelas. Você tem que entender a formação delas, e a partir daí, numa questão que cai em concurso, por exemplo, você, na hora, elabora a tabela pertinente àquele problema, né? Pertinente àquele problema, né? Agora eu tenho um operador ou exclusiva, né? Uma disjunção exclusiva, né? Observe que é um Vzinho, tá vendo? Né? Você veja que lá, quando a gente tratou o I é um V invertido, né? E aqui a O é um V, né? E a O exclusiva é um V sublinhado, né? Ou seja, com uma barrinha aqui embaixo, né? Então, P é Maria é pianista e Maria é dentista, né? Aí, ó, P ou Q, de maneira exclusiva, quer dizer, Maria é pianista ou dentista, mas não ambas. Ou seja, P e Q, mas não ambas. P ou Q, mas não ambas. Na verdade, a gente diz o seguinte, que P e Q são mutuamente excludentes. Se tem um, eu não sou outro. Se um é verdadeiro, o outro é falso. Se um é falso, o outro é verdadeiro. São mutuamente excludentes. Por isso que muita gente, às vezes, muitos candidatos em concurso têm grande dificuldade de interpretar as questões, principalmente quando tem as múltiplas escolhas, porque tem dificuldade de entender o que cada assertiva ou alternativa diz. É importância vital palavras como ambas, mutuamente excludente, excludente, apenas, tão somente. Olhe, não, tudo isso modifica a questão, né? É bom você ter grande atenção com essas aulas, que isso facilita muito no entendimento de você responder questões de outras disciplinas, né? Isto é uma disjunção exclusiva ou simplesmente disjunção, né? E aqui está a tabelinha verdade, a tabela verdade, P e Q, ó. P ou Q exclusiva, né? V e V dá falso, V e F dá verdadeiro, F e V dá verdadeiro e FF dá falso. Jamais eu posso ter VV, pense nisso, quando é exclusiva, e FF. Todas essas duas são falsidades, quer dizer, eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Se um é verdadeiro, o outro é falso. Se um é falso, o outro é verdadeiro. Eu só tenho nessa condição aqui verdade nessas duas. As demais todas são falsas, né? Exemplo, né? 7 é um número par. Observe, Recife é a capital de Pernambuco. P ou Q, verdade, né? P ou Q, verdade. Ou um ou outro, né? Exclusivo. Aí você veja que aqui, ó, se eu começar a perceber, P aqui, 7 é o número par, é falso, e Recife é a capital de Pernambuco, verdade. Então, o resultado é verdade, né? Como também eu tive lá no O, né, eu tenho propriedades a ser tratadas no O, inclusive, comutativa, né? P ou Q é equivalente a Q ou P,
no sentido de ser exclusiva, né? E a outra propriedade é associativa. P-O-Q-O-R é a mesma coisa de P-O-Q-O-R. Observe que os parênteses aqui estão aqui nos dois últimos e aqui estão dois primeiros, né? Então, são propriedades de importância vital que a gente trata aí, né? Então, com isso, nós concluímos essa primeira parte de operadores lógicos, né? A próxima aula será lógica proposicional, operadores lógicos, parte 2. Nós vamos ver se, então, se, somente se, vamos ver o uso de parênteses e assim por diante, é de importância vital. Se você, evidentemente, está gostando dessas aulas, da primeira, dessa segunda, parte 1, deixe seu like, é importante, né? Deixe sua joinha, e se inscreva no canal, que é importante. Muitas pessoas não se inscrevem, mas é importante para o crescimento do canal, né? Divulgue nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam beneficiadas. Confie no seu taco. E qualquer dúvida, mande para mam6@gmail.com e teremos imenso prazer em responder. A única coisa que eu peço é, se você mandar uma questão, diga a origem da questão. Qual foi a fonte dessa questão? Um livro? Foi uma questão de concurso? Foi uma questão que o professor passou e assim por diante, ok? Importância vital isso. Hoje você acha cansativo, mas mais tarde receberá a recompensa por ter esse tempo que passou estudando, né? É de suma importância você estudar, estudar, estudar. Agradeço a todos e, evidentemente, até uma próxima aula.